Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma abordagem um pouco diferente do que a gente tem trabalhado, é uma experiência que eu vou ter. O assunto que eu vou trabalhar com vocês se refere a uma é, pregação, né? Uma prédica, uma apresentação que eu farei de um texto bíblico numa comunidade cristã aqui em Joinville. E para a gente começar a conversa, vou lembrar para vocês que atualmente aqui em maio de 2024 a gente está tendo dois conflitos, né, mundiais que têm mexido, têm impactado, têm feito com que nós tenhamos tomado posições de um lado ou de outro, enfim, que chamam muito a nossa atenção. Eu me refiro aos conflitos concernentes à Ucrânia e à Rússia, e a Israel e ao Hamas, né? Quando ocorreram aqueles ataques terroristas pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Então são os dois conflitos assim que tem mais chamado a atenção, não que não haja outros que talvez inclusive são tão brutais tanto quanto, mas estes é o que mais tem chamado a atenção. E como isso impacta nas nossas vidas hoje em dia, né? E por que nós, como cristãos, devemos estar atentos a estes conflitos? E também, por que nós devemos orar pela paz mundial? Não só pela paz mundial, mas também pela paz dos nossos relacionamentos e pela paz que nós temos ou devemos ter para com Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Só para lembrar o que a gente tem trabalhado ali na Milk Paranaguamirim, também conhecida como Milk Panágua, aqui em Joinville, nós temos trabalhado o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte que está relatado ali no Evangelho de Mateus. A gente lembra que Mateus ele foi escrito provavelmente para os judeus, em primeiro lugar, devido a seu tema, seu estilo de narrativa. Ele fala bastante e cita bastante profecias do Antigo Testamento, apontando para Jesus como Messias, como cumprimento daquelas profecias. E engraçado, ele também fala sobre o reino dos céus, não reino de Deus, né? O Evangelho de Lucas fala muito em reino de Deus e Mateus fala em reino dos céus. Por quê? Porque o judeu ele evitava falar o nome de Deus, né? Isso é fato. Segundo alguns estudiosos também, Mateus foi escrito depois do Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho um pouquinho mais antigo, escrito provavelmente entre os anos 60 e 65 depois de Cristo, e Marcos deve ter tido sua fonte de origem na oralidade de Pedro. E depois veio então o Evangelho de Mateus. Este é o contexto que nós temos teológico do livro de Mateus, grosso modo, né? E a gente tem percebido quando Jesus começa a falar sobre o Sermão do Monte, ele sobe então ao monte, a princípio ele iria falar e ensinar os seus discípulos, contudo, uma multidão também se aproxima junto com eles. Então ali a gente tem dois públicos, os discípulos e a multidão, né? A gente pode também, nos dias de hoje, como cristãos, dizer assim que nós somos o terceiro público-alvo de Jesus, que estava ensinando ali algo profundo naquele momento. O N.T. Wright, um teólogo cristão, ele fala o seguinte, que as bem-aventuranças de Jesus não são apenas bons conselhos, não são assim boas sugestões, mas sim um estilo, um modo de viver ético do reino de Deus que Jesus traz, ele leva a régua dos nossos comportamentos éticos e morais para que nós vivamos hoje esses princípios, mas apontando sempre também para o futuro. A gente sabe que é tão alto ali o que Jesus ensina, tão profundo, que humanamente nós não conseguimos, nós dependemos também da boa vontade e da graça de Deus para alcançar o que Jesus preconiza nas bem-aventuranças. E hoje, agora, esse texto que a gente vai ver hoje, ele se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 9. Acompanhe comigo na leitura.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em outra linguagem diz, felizes os que promovem a paz, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E dentro desse contexto, no dia de hoje, a gente vai abordar 3 esferas onde nós devemos, precisamos, necessitamos promover a paz. A primeira delas, que eu já comecei a falar, é a esfera global. E na esfera global nós vamos novamente lembrar dessas 2 guerras que eu citei, a guerra da Ucrânia e da Rússia, a guerra entre Israel e o Hamas. Hoje em dia a gente recebe muita informação nas redes sociais, na mídia, a respeito dos 2 conflitos, e nós tendemos a tomar parte de um ou de outro, ou a favor da Ucrânia, outros a favor da Rússia, uns defendendo, não é o Hamas, né? Eles falam que defende a Palestina ocupada, mas o Hamas está ali. Então, eles acabam querendo defender a Palestina, mas também estão defendendo terroristas, e isso é bastante complicado para a gente entender. Agora, nós que estamos aqui do outro lado do Atlântico, a gente já acha difícil ver ou entender essa situação. Imagine para quem está lá no meio do conflito, né? Quem está no meio do conflito, ele sofre alguns impactos, e a gente pode entender assim que o primeiro impacto que as pessoas envolvidas no conflito, nas guerras, sofrem é um impacto social. Por quê? Porque é pai que é separado da esposa, a esposa que é separada do marido, os filhos são separados dos pais, as pessoas precisam migrar, sair de suas terras e irem para um outro lugar. É gente que tem que sair do seu país para ir morar no outro país, numa terra distante, estranha. E cidades são destruídas, enfim, é um caos social total, né? Empregos, indústria, afeta todo mundo. E me dói muito saber assim que tem crianças que são afastadas dos seus pais, famílias que são destruídas por conta da guerra. E isso principalmente na Ucrânia a gente vê bastante, mas também ali em Israel, na guerra de Israel contra o Hamas, né, por conta do ataque terrorista nos kibbutz ao sul de Israel, quantos problemas, quantas destruição que aqueles terroristas causaram, e agora na resposta de Israel, os palestinos estão sofrendo, e já sofriam antes, né? Uma região minúscula, um densamento populacional, um dos maiores densamentos populacional do mundo, agora eles são empurrados para o sul de Gaza, o exército de Israel vem avançando, e como a gente fala, né? O míssil ele não consegue separar quem é terrorista e quem é civil. Eu vejo nos vídeos tem muita criança ali. Então é muito complicado uma ação desse tipo. E às vezes eu fico pensando assim, se naquele momento que Israel sofreu o atentado terrorista lá no dia 7 de outubro de 2023, se eles tivessem não reagido de momento, tivessem apenas protegido o seu povo ali no sul, e chamado então as autoridades governamentais mundiais para que ali visse o que foi feito, deixasse a cargo desses órgãos para fazer alguma coisa. Será que hoje estaríamos nessa situação? Enfim, isso é uma hipótese, né? Um cenário que a gente não sabe o que poderia acontecer. Então, o primeiro aspecto é o aspecto social, o segundo é o aspecto econômico. Aí que entra também a nossa percepção. Porque você vai dizer, mas como eu falei antes, o que eu tenho a ver com um conflito mundial que está acontecendo lá fora, do outro lado do Atlântico? Ora, a Ucrânia é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Eles exportam bastante trigo. E evidentemente que se a cadeia logística, se a produção de trigo, se o custo para exportar está mais caro, vai chegar na minha mesa, na tua mesa. O Brasil é um importador de trigo. Vai chegar mais caro para nós o trigo. Mesmo que a gente não compre trigo da Ucrânia, a gente vai comprar de um outro país, e evidentemente que o preço é mais alto. Então o que vai começar a acontecer? O pãozinho francês que você compra todo dia no supermercado vai subir. O bolo que você faz também vai subir por conta do trigo. Infelizmente, hoje no mundo globalizado, alguma coisa que acontece lá fora vai impactar sim na nossa vida. Lembro também a respeito da Rússia, então, né? A gente falou da Ucrânia e da Rússia. A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. E fertilizante é utilizado na agricultura. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo.
Então, quando você vai lá no mercado comprar uma fruta, comprar uma verdura, é utilizado fertilizante na maioria das vezes para fazer com que tenhamos uma alta produtividade. E ficando mais caro o fertilizante, mais caro vai se tornar também esses produtos para o nosso consumo. Então, o impacto da guerra social e econômica. E o terceiro impacto que, nesse conflito em específico que a gente está vendo, principalmente entre Israel e Hamas, é o impacto espiritual. Eu não achei outro termo para isso, mas por que é o impacto espiritual? Nós cristãos, nós entendemos e temos um vínculo muito forte com a tradição judaica no sentido dos mandamentos, das ordenanças, principalmente das histórias que estão ali no Antigo Testamento, dos ensinamentos que estão no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, praticamente todo ele é a base também da Torá judaica, dos ensinamentos para os judeus. Os judeus não têm o Novo Testamento, mas nós temos. E outra situação que chama a atenção é porque Jesus era judeu. E a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. E isso acaba criando um elo espiritual muito forte. E a gente olha para Israel não como Estado de Israel, mas Israel como nação judaica, como relatado nos textos bíblicos, como nação escolhida por Deus. A gente olha para Israel e também observa o que a Bíblia diz a respeito de Israel e para o futuro e relacionado à volta de Jesus. Então, nesse conflito de Israel ali, isso já vem de anos, principalmente mais recentemente, desde a fundação do Estado de Israel, em 1948 para agora, sempre teve conflitos ali. A gente sempre tem um olhar, porque a Bíblia diz que o Armagedon se dará naquela região, né? Enfim, então esse é o impacto espiritual que a gente tem, principalmente nessa guerra entre Israel e Hamas. O que devemos fazer, então, se queremos promover a paz mundial, mesmo estando tão longe desses conflitos? A Bíblia diz que devemos orar pela paz e principalmente pela paz de Jerusalém. O Salmo 122, 6, 8 diz o seguinte: orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam esta cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor da minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. A Bíblia então ensina que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. E evidentemente, quando a gente ora pela paz de um determinado país, nós somos motivados, incitados a orar também pela paz de todos os outros países, para que tenhamos paz, para que consigamos, como seres humanos, viver em concórdia. Então, nós terminamos essa primeira esfera falando da paz global. E agora vamos um pouquinho mais a fundo, falando dos nossos relacionamentos mais proximais. E esses relacionamentos mais próximos de nós se dão na sociedade, no nosso círculo de amigos, onde nós estamos no nosso dia a dia. E tu já paraste para perceber que na sociedade, assim, às vezes surgem algumas situações que tu fica pensando, mas por quê, né? Por exemplo, as torcidas de futebol, as torcidas organizadas, elas estão no nosso meio. Aí elas brigam. Elas não conseguem torcer pelo time apenas, elas têm que se sobressair, elas têm que tomar posse do terreno. Então é briga de torcida, mancha contra gaviões, enfim, eu não lembro agora do nome das torcidas organizadas, mas eles começam a brigar, a marcar locais para poderem fazer suas brigas, seus conflitos e inclusive ocorrem mortes. Aí, quando acontecem essas coisas, a CBF, os clubes começam então a proibir que os torcedores entrem nos estádios, fazem jogo de torcida única e aquela famosa frase da mídia, né? Paz nos estádios. Isso vem de anos. Resolveu alguma coisa? Claro que não resolveu. Porque a maldade está no coração humano. E para que isso se resolva, nós, como cristãos, também precisamos ser sal e luz onde nós estamos e promover a paz nesses lugares. O que fazer então? E como fazer para que a gente consiga
trazer um pouco de paz para a sociedade. Lá em Romanos 12, 17 e 18 diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quando for depender de vós, tende paz com todos os homens. Com todos os homens. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ao ler essa passagem, eu lembro do ativista, pastor negro Martin Luther King nos Estados Unidos, na década de 60. Ele lutou a favor dos direitos civis dos negros numa sociedade racista sulista norte-americana. Então, Martin Luther King, juntamente com as pessoas que estavam com ele nas manifestações, eles apanhavam, eram presos, cachorros mordiam, tudo para que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos, para que o negro pudesse chegar num lanchonete, no restaurante e sentar junto, porque ali era tudo separado. Na década de 60, os negros iam para um canto, os brancos ficavam no outro, bebedores para negros, bebedores para brancos. Ninguém poderia entrar no ônibus se ele tivesse um branco já naquele veículo, tinha que esperar. Então é algo assim indizível para os dias atuais, mas na década de 60 Martin Luther King teve que lutar contra isso e ele venceu, ele conseguiu chamar a atenção, ele e seu movimento, porque era uma manifestação pacífica da não violência, baseado, alguns dizem, nos mesmos moldes que Gandhi também lutou para libertar a Índia do jugo britânico. E ele, então, faz com que isso seja um diferencial. Eles não revidavam a violência com violência. Eles ficavam parados, eram espancados, a polícia prendia, mas eles continuavam firmes naquele propósito de promover a igualdade racial. Inclusive, Martin Luther King, em 1964, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz pelo seu movimento. Aqui no Brasil, para falar algo mais perto da gente, que eu tenho conhecimento, é o Movimento Rio de Paz, do pastor Antônio Carlos Costa. Ele faz manifestações, principalmente no Rio de Janeiro, também a favor da desigualdade social, contra a corrupção, em favor dos menos favorecidos. Esse é um movimento também que me chama a atenção pela ousadia de poder confrontar as injustiças sociais que tem na sociedade brasileira. Assim, queridos, eu ouso dizer que um pacificador ou promotor da paz não significa ser acomodado, acovardado, antes ser uma pessoa justa e que busca a justiça no meio no qual se encontra. Então, ser um promotor da paz não quer dizer que você não vai estar em conflito com um sistema de coisas que é perverso. Pelo contrário, faz com que você lute por aquilo que é justo. Jesus era chamado de príncipe da paz, mas ele mesmo irou-se contra o comércio que faziam no templo e virou a mesa dos cambistas. Ser pacificador, portanto, nos impede de termos zelo santo pelas causas justas. Devemos ser promotores da paz junto à sociedade, no lugar em que trabalhamos, na escola que estudamos, na igreja que frequentamos, nos lares que moramos. Aí você vai dizer, na igreja que frequentamos? Sim, claro, por que não? O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele escreve na introdução delas, graça e paz, por parte do Senhor, graça e paz por parte de Deus. Ele sempre utiliza esses termos, graça e paz. Se ele, naquela época, ele já utilizava esses termos, na fundação, no começo das igrejas, é porque ele achava necessário fazê-lo e porque ali havia dissensões, divisões, havia conflitos e interesses próprios. Então, Paulo não deixava de deixar a paz de Jesus para as comunidades. Era necessário. E se era necessário naquela época, imagina agora, onde impera o egoísmo, o individualismo, o materialismo, o hedonismo e o secularismo, que fazem com que a nossa fé seja testada a cada momento. Precisamos, portanto, ser agentes da paz em nossas famílias. Sabemos que não somos perfeitos e que a família hoje em dia passa por inúmeros desafios como instituição divina, mas não temos outra escolha. Precisamos promover a paz em nosso meio. Os pais precisam se reconciliar com
seus filhos, os filhos com seus pais. Os maridos precisam amar suas esposas como Cristo amou a igreja, e as esposas precisam compreender o papel do marido no lar. O número de divórcios, infelizmente, no país só aumenta por falta de amor e de paz nos lares. Precisamos conversar, dialogar, comunicar e, enquanto houver esperança, salvar nossos lares no Senhor. Talvez você diga, já tenho feito de tudo, e eu concordo que tem casos em que o amor já esfriou, onde não há mais perdão e nem arrependimento, e torna-se difícil, portanto, o convívio. A Bíblia também lida com a questão do divórcio e entendemos ser esta a última etapa, a última instância em um relacionamento conjugal. Vou citar aqui um pensador que diz: é preciso superar o que nos divide sem perder a identidade de cada um, ir ao encontro dos mais pobres e vulneráveis, superar as desigualdades e da falta de desenvolvimento integral, do perdão partilhado. Com tudo isso, é preciso renunciar a toda a força destruidora que causou o mal e que impede a verdadeira paz de acontecer. Talvez você diga que não consegue ter paz no trabalho por conta de um ambiente tóxico, de um chefe opressor. Na escola você sofre bullying e em casa não tem mais paciência para nada. Tudo fica difícil e você vai dizer: eu não consigo promover a paz. Aí nós chegamos no último círculo, na última esfera da nossa mensagem de hoje. E essa, com certeza, é a parte mais importante. Talvez você não gravou a parte do impacto global, do impacto nos relacionamentos. Talvez você não tenha dado a devida atenção na primeira parte, que é o promover a paz no ambiente global, ou talvez na segunda parte, que é no ambiente social. Mas essa terceira parte ela é fundamental para que você possa crescer no Senhor. Essa terceira parte, que onde nós devemos promover a paz, é na esfera da individualidade. É do eu, é do ego. Para que eu possa orar pela paz mundial e de Jerusalém, para que eu possa, no que depender de mim, ter paz para com todos e com as pessoas que estão ao meu redor, e principalmente com os da minha família, primeiro eu preciso ter paz comigo mesmo e com Deus. Para que eu consiga realizar essas coisas, eu preciso ter o amor de Deus derramado em meu coração pelo seu Espírito Santo. E como se dá isso, você deve estar perguntando. Uma das maneiras que a Bíblia ensina encontra-se no livro da carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim, Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É o Espírito Santo que produz em nós essa paz. E para que isso aconteça, é necessário que ele habite em nosso coração, para então produzir o fruto do Espírito. E esse fruto se dá na caminhada de fé, na oração, na leitura, na comunhão com os irmãos, no jejum, e enchendo-se então com a plenitude do Espírito. Para que o Espírito Santo esteja em nós e habite em nossos corações, se faz necessário então um novo nascimento. Conforme Jesus disse em uma conversa com o mestre da lei judaica, um fariseu chamado Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos chega de mansinho à noite para falar com Jesus. E ele fala: o que é preciso fazer para herdar a salvação? E Jesus diz para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fala: é preciso então eu voltar ao ventre de minha mãe? Ele achava que era necessário então, nas palavras de Jesus, que nascer de novo era para voltar para o ventre de sua mãe. Uma espécie de reencarnação sucessiva. E Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E na sequência da conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele fala um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem de João nos mostra que uma conversão genuína acontece no nosso interior, no nosso espírito, e agora com uma nova consciência, um novo coração, uma nova natureza,
estamos habilitados novamente, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, a termos paz com Deus e, consequentemente, promover a paz no meio que nós estamos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos reconcilia, fazendo Ele a paz de Deus para conosco. Tem um texto que eu vou ler para vocês, que está ali no Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 18, que mostra claramente essa questão de Jesus nos reconciliando com Deus. Fala assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, quer dizer, gentios, judeus, incrédulos e crentes. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estava longe, e paz também ao que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Então Jesus é a nossa paz, e ele nos reconciliou com Deus, mediante a sua morte e morte de cruz. E na sua ressurreição temos a vida eterna. Então, amados, quando essa transformação explode em nosso coração, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Uma das ferramentas psicológicas que nós aprendemos na área de ciências humanas, estudando gestão comportamental, ela disse que para estarmos bem com os outros é importante estarmos bem com nós mesmos, através de um processo de autoconhecimento. Então, se fala muito hoje nos consultórios de psiquiatria, nos cursos de coaching, que você precisa se conhecer, se desenvolver. Em Cristo Jesus, preste atenção, em Cristo Jesus eu sei quem sou e sei para onde vou. E isso me dá a certeza de que Ele me ouve, de que não preciso ficar ansioso por nada, com a mente agitada para as coisas que ainda não aconteceram. E assim tenho a paz mental, tenho a paz interior. E essa paz interior, depois ela brota, ela transborda para o meio, para os próximos, para os lugares nos quais eu estou. Assim deveria ser. Esse último aspecto justamente trabalha com o nosso ego, com o nosso eu, e que precisa se converter ao Senhor. Ouso dizer que o Sermão da Montanha é uma estocada no nosso coração, no nosso ego, no nosso egoísmo, em nossa exterioridade, mostra realmente como nós somos e a real intenção do nosso coração. Por isso, a necessidade que temos de nos submeter à vontade de Deus. A paz não é apenas ausência de guerra, mas um empenho incansável, especialmente daqueles que ocupam um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, de garantir e reconstruir concretamente a dignidade tantas vezes esquecida ou ignorada de irmãos, para que estes possam sentir-se os principais protagonistas do destino de suas vidas e, por consequência, da sua própria nação. Essa frase é de um pensador católico. Eu chamo a atenção para a seguinte frase: reconstruir concretamente a dignidade tantas vezes esquecida ou ignorada de nossos irmãos. Nós que estamos em posição de autoridade, nós que temos a possibilidade de ajudar os outros, devemos fazê-lo para promover paz e paz com dignidade. Recentemente recebi uma mensagem do missionário Hans a respeito de uma família que estava procurando uma casa. E eu fiquei pensando naquilo ali e como é difícil para essas pessoas saírem de um lugar e para o outro, e quais são os motivos que levam elas também, né, a sair dos seus lugares para ir para um outro lugar. E aqui a pessoa fala assim que ela não tem terreno, mas está procurando tal, e ela disse para o Hans que precisava de prego, e só para nós começar, então essa pessoa disse, só para nós começar nossa vida longe daqui, eu não sei onde a pessoa mora, mas só para nós começar nossa vida longe daqui,
em ter nossa paz. É isso que nós queremos. Nós íamos comprar um terreno na pressa para nós sair daqui, porque aqui ninguém mais tem paz. Então são pessoas que procuram a paz e com dignidade. E nós somos as pessoas que vamos ajudar essas pessoas, o nosso próximo, a encontrar a paz, a ter um lugar com dignidade, que possam viver com tranquilidade, com o mínimo de segurança possível, com alimentação, depois com empregos ou com desenvolvimento psicossocial adequado, que nós sejamos essas pessoas que elas encontrem auxílio. Sejamos, então, portanto, portadores desta boa nova, promotores da paz em Cristo entre os homens. Uma passagem de Isaías fala o seguinte, que quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, que é Jerusalém, o teu Deus reina. Termino aqui com as palavras de Jesus, porque Ele é a nossa fonte de paz, através do Espírito Santo. Jesus disse, deixa a minha paz, em João 14, 26 e 27. Deixo a minha paz vos dou, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós começamos essa mensagem com um chamado a promover a paz global e depois a social, no ambiente no qual nós estamos inseridos e depois para nós, para dentro de nós. E aprendemos durante a nossa conversa, durante essa mensagem, que nós devemos começar a paz através de nós mesmos, do nosso eu, lá dentro com a transformação que Deus nos dá em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo vem e habita em nós e ele produz o fruto da paz, para que então nós vamos para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para a escola, para o nosso lar, aonde nós estamos, do eu para a sociedade. E daí então para uma sociedade global mais ampla, para orarmos pela paz mundial. Espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Quero deixar, por último, uma oração que se convencionou chamar de oração da paz. É uma das orações mais antigas e conhecidas do mundo, e talvez depois da oração do Pai Nosso, uma das mais famosas. E você fazendo essa oração, peça a Deus para que o Espírito Santo também atue no seu coração. E assim você seja um promotor da paz. Porque, como diz bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Acompanhe comigo e faça essa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive pela vida eterna. Em nome de Jesus. Deus abençoe.